Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre progressões, né? Sequências de números reais. Nós temos as progressões aritméticas e as progressões geométricas, assim como matrizes e sistemas lineares. Então vamos começar falando um pouco de progressões aritméticas, a famosa PA. O que a gente precisa saber? Uma progressão aritmética é toda sequência de números reais de forma que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre uma constante, é sempre o mesmo número. Então nós temos aqui a definição, toda sequência de números reais na qual a diferença entre cada termo a partir do segundo e o termo anterior é uma constante. Veja esse exemplo, ó. 2, 6, 10, 14, 18 até o 162. Você vai observar que se a gente pegar um termo e subtrair o anterior, o resultado sempre vai ser igual a 4. Então, quando essa diferença é sempre a mesma, nós dizemos que essa sequência, por definição, é uma PA, ou uma progressão aritmética. Essa constante aqui, nós chamamos por uma razão. O que é a razão de uma PA? Bem, a razão é a diferença de um número da sequência menos o número anterior a ele. Então, uma razão pode ser calculada por dois termos consecutivos de uma PA. Posso fazer A2 menos o A1, o A3 menos o A2, o A índice 4 menos o A índice 3 e assim sucessivamente. Então, vou representar como A índice N menos o A índice N menos 1, que é o termo exatamente anterior a ele de forma consecutiva. Um termo geral. Cada número de uma progressão aritmética existe uma representação dada por uma lei matemática. Então, como isso acontece? Observe que se eu pegar dois termos, a subtração de dois termos consecutivos é igual à razão. Então, o A índice 2 é o A índice 1 mais a razão, porque aí eu teria A índice 2 menos A índice 1 igual a R. O A índice 3 é o A índice 2 mais a razão. O A índice 4 é o A índice 3 mais essa razão. Até chegar no penúltimo termo. O penúltimo termo é o antepenúltimo termo mais a razão. E o último termo é o A índice N menos 1 mais R. Então observe que tem uma sequência de dados que a gente precisa saber. Nós chamamos isso aqui de uma soma telescópica. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar aqui os termos do primeiro membro com os termos do segundo membro. Quando eu for fazer essa soma, você observa que o A índice 2 cancela o A índice 2, o A índice 3 cancela o A índice 3, o A índice 4 cancelaria o A índice 4 que apareceria por aqui, o A índice menos 2 é o termo anterior ao A índice N menos 1, o A índice N menos 1 cancela o A índice N menos 1. Então, o que sobra no membro esquerdo é apenas o meu A índice N. O que sobra do meu membro direito é só o A índice 1. Agora, detalhe, você observa que vai ficar R mais R mais R mais R mais R. Quantas vezes aparece essa soma de R? Eu estou começando do 2 e estou terminando do N. Se nós começássemos do primeiro termo e terminássemos no A índice N, eu teria N termos. Como eu estou começando do segundo e terminando em N, então nós temos N menos 1 termos. Ou seja, R mais R mais R, N menos 1 vezes. Ou seja, matematicamente, nós dizemos que isso é o N menos 1 vezes o R, que é a razão. Então, todo termo geral de uma PA vai ser representado dessa forma. É o primeiro termo da sequência, mais a quantidade de termos menos 1 vezes a razão. Essa razão classifica uma progressão aritmética. Porque se a razão for positiva, a nossa progressão aritmética ela vai ser crescente. Se a nossa razão é igual a zero, a nossa progressão aritmética vai ser constante. E se a nossa razão for menor do que zero, a nossa progressão aritmética vai ser decrescente. Então observe que a razão classifica a nossa PA, conforme a gente está colocando aqui. Estacionário ou constante tem o mesmo nome, tá? Soma dos termos de uma PA. Bem, esse teorema é devido a Gauss. Na quinta série, o professor pediu para que uma turma
de quinto ano resolvesse a soma dos 100 primeiros números naturais, 1 mais 2 mais 3 até 100. E um jovenzinho em 5 minutos conseguiu dizer ao professor que isso era 5.050. Como ele conseguiu fazer isso? Ele observou que a soma dos termos das extremidades eram sempre iguais. O primeiro termo com o último, o segundo termo com o penúltimo, o terceiro termo com o antepenúltimo. Então todas as somas eram iguais. Sabendo disso, ele apenas pegou o valor da soma do primeiro com o último termo e multiplicou pela metade dos termos que tinha na sequência de 1 até 100. Né? Então, para a gente tentar representar essa soma de uma PA, observe que eu estou representando como se fosse a soma de cada um desses termos. Como é que eu faço para encontrar o valor de S sem necessariamente calcular todos os termos? Bem, pessoal, vou representar isso da seguinte forma. A minha soma pode também ter o mesmo valor de trás para frente. Aí vamos somar aqui esses dois valores. Se nós somarmos S mais S, que é o valor dessa soma, seria 2S. Aí você observa, vai ficar o A índice 1 mais o A índice N, mais o A índice 2 mais o A índice N menos 1, mais o A índice 3 mais o A índice N menos 2. Aí essa sequência continua até o A índice N mais o A índice 1. Então, se nós fizermos essa soma, 2 a 2, a gente vai encontrar de forma mais rápida quanto é o valor desse S. O que foi que Gauss percebeu? Gauss percebeu que a soma dos extremos, como está aqui escrita, era sempre igual. Então, essa soma é igual a essa soma, que é igual a essa soma, que é igual a essa soma. Se todos têm o mesmo valor, então vamos substituir isso da seguinte maneira. Ó. 2S vai ser igual. Todas as somas têm o mesmo valor. Então, eu vou pegar simplesmente o A índice 1 mais o A índice N e multiplicar pela quantidade de termos que eu tenho. Se eu tenho de 1 até N, eu tenho N termos. Como eu estou somando de 2 em 2, então isso quer dizer que eu vou ter N sobre 2 termos, né? Então nós teríamos a seguinte relação. Isso aqui seria o A índice 1 mais o A índice N multiplicado por N dividido por 2. Então, quanto seria aqui no caso o valor da nossa soma, né? Ó, o valor de S seria o A índice 1 mais o A índice N multiplicado por N. Um pequeno conceito, pessoal. A índice 1 mais A índice N, A índice 2 mais A índice N menos 1, eu cometi um pequeno erro. Porque aqui, na verdade, eu tenho uma sequência de N termos com a sequência de N termos. Então, na verdade, eu tenho 2N termos, né? A metade de 2N, no caso, é N. Então, eu acabei me equivocando. Então, no caso aqui, ficaria N dividido por 2. Aí, essa é a forma para a gente calcular a soma de N termos de uma PA. Pausa, né? Deu quanto tempo? Vamos fazer agora uma aplicação, pessoal. Veja esse exemplo aqui, ó. Determine o 20º termo da PA. Eu já está garantido que é uma PA. Observa que a diferença desses dois termos é 8, a diferença desses dois termos é 8. Então, sempre a diferença de dois termos consecutivos vai ser 8. Agora eu quero saber quem é o 20º termo. Bem, se esse 20º número pertence à sequência, ele é escrito na forma de PA. Se ele é um número da PA, então isso quer dizer que o número da posição N corresponde ao primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Eu quero saber quem é esse 20º termo, ou seja, o valor do A quando N é 20. O A índice 1 a gente sabe que é 3, aí vai ficar 20 menos 1, que é 19, vezes a razão. A razão é a diferença de dois termos consecutivos.
Observa que a diferença aqui é 8. Então, vezes 8. Então, meu índice 20 vai ser 3 mais esse produto, 19 vezes 8. 19 vezes 8, no caso, seria 152. Então, o 20º termo da minha PA é 155. É mais rápido, né? Se você fosse fazer a sequência de 8 em 8. Agora imagine a seguinte situação, uma aplicação com um pouco de física. Um ciclista percorre 20 km na primeira hora, 17 km na segunda hora e assim por diante em progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 5 horas? Então observe o seguinte, ó. Eu tenho essa sequência. Ele percorre 20 km, depois ele percorre 17 e aí vai obedecer a PA. Se obedece a PA, observa que a diferença desses dois termos seria menos 3. No caso, nós temos uma progressão aritmética decrescente, né? Quanto mais pedala e vai passando o tempo, o ciclista vai se cansando, logicamente. Agora, eu quero saber quantos quilômetros percorrerá em 5 horas. Ou seja, eu tenho que fazer a soma do que ele percorreu na primeira hora, com o que ele percorreu na segunda hora, com o que ele percorreu na terceira, com o que ele percorreu na quarta, com o que ele percorreu na quinta. Ou se não, eu uso a soma da PA. Vamos fazer usando a soma da PA. O que a gente sabe? Na quinta hora seria o índice 5, que é o valor do índice 1 mais 4 vezes a razão. Então, na quinta hora, o índice 1 vale 20, o R é menos 3, então 20 menos 12. Isso quer dizer que o índice 5 vai ser igual a 8. Ou seja, na quinta hora o ciclista só está percorrendo agora 8 km. Qual vai ser o valor da soma? Para mim calcular o valor da soma, seria o primeiro termo mais o último termo, que é o índice 5, vezes a quantidade de termos, no caso 5 dividido por 2. Então o valor da minha soma seria, o índice 1 eu sei que é 20, o índice 5 eu sei que é 8. Então 20 somado com 8 seria 28 multiplicado por 5 dividido por 2. Então aqui nós teríamos, ó, 28 dividido por 2 é 14 e 14 vezes 5 dá 70. Então isso quer dizer que um ciclista consegue percorrer 70 km em 5 horas. Pessoal, eu queria falar um pouco também sobre a PA de segunda ordem, ou a progressão aritmética de segunda ordem, porque nós cobramos isso no fórum para vocês pesquisarem e comentarem um pouco sobre o que é uma progressão aritmética de segunda ordem e como resolver. Vocês podem fazer isso até mesmo dando exemplo. Eu vou dar uma sugestão para vocês, a sequência de Fibonacci é uma progressão aritmética de segunda ordem, mas vamos entender um pouquinho mais. Imagine essa sequência de números, ó. 1, 3, 6, 10, 15 e 21. Eu pergunto a vocês, será que isso aqui é uma progressão aritmética? Não. Porque você observa que a diferença entre dois termos consecutivos são diferentes, não é uma constante. Mas observe o que acontece com essa diferença dos termos consecutivos. Se eu pegar esse termo e subtrair o primeiro, o resultado dá 2. Se eu pegar o 6 e subtrair o segundo, o resultado dá 3. Se a gente pegar o quarto termo e subtrair o terceiro, vai dar 4. Se eu pegar o quinto termo e subtrair o quarto termo, vai dar 5. Se eu pegar o sexto termo e subtrair o quinto termo, vai dar 6. E aí, logicamente, isso continuaria, né? Observe que a diferença entre dois termos consecutivos, o resultado vai formar uma PA. Então, toda vez que você tem uma sequência de números reais e você fizer a diferença dos termos consecutivos e formar uma sequência na forma de PA, nós dizemos que a sequência original é uma PA de segunda ordem. Como é que eu posso representar isso? É bem simples, ó. Esse cara aqui, o índice 1, é o primeiro termo. Então, eu digo que o índice 1 é igual a 1. O índice 2, que é o meu segundo termo, vale 3.
Só que esse 3, vamos transformar ele em uma PA, né? É como se fosse 1 somado com 2. O meu índice 3, que é 6, seria 1 somado com 2 somado com 3. O meu índice 4, que é 10, o meu índice 4 seria 1 somado com 2 somado com 3 somado com 4. Aí você vai observar que isso aqui forma a soma de uma PA. Se eu continuasse isso aqui e quisesse saber quem é o meu enésimo termo, seria 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar no enésimo termo. Observe então que a minha sequência da PA seria a forma da soma. Primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termo sobre 2. Então, o número que eu quero dessa sequência obedece a essa fórmula aqui. Então, fica aí para vocês pesquisarem um pouco mais sobre progressões aritméticas de segunda ordem e falar um pouco para a gente no foco. Pessoal, dando sequência agora, vamos partir para a progressão geométrica. Imagine uma sequência de números reais, onde, agora, se eu tenho um número e quero encontrar o outro, você, no lugar de somar uma razão, você vai multiplicar essa razão. Então, toda vez que você tem uma sequência de números reais, se a divisão de um termo pelo termo anterior a ele for sempre a mesma, nós dizemos que essa razão é uma progressão geométrica. Isso aconteceria basicamente da seguinte forma. Veja essa sequência aqui. 1, 3, 9, 27, 81. Se você observar o segundo termo, corresponde ao primeiro termo vezes 3. Então, se eu pegar um termo e dividir pelo anterior, se eu pegar 3 e dividir por 1, o resultado é 3. Se nós pegarmos 9 e dividir pelo termo anterior, que é 3, o resultado dá 3. Se a gente pegar o 27 e dividir pelo termo anterior, que é 9, o resultado dá 3. Se a gente pegar o 81 e dividir por 27, o resultado vai ser 3. Então, essa razão é sempre a mesma. E na progressão geométrica, para fazer distinção da progressão aritmética, vamos representar essa razão pela letra Q, de quociente, né? Então, quem é o Q? Significa que é um número da sequência dividido pelo número anterior a ele. Se você tem um número e quer saber quem é o próximo termo, você multiplica exatamente por essa razão que é Q. Agora, se eu tenho uma sequência, e eu sei que essa sequência representa uma progressão geométrica, imagine que acontecesse o seguinte. Eu tenho essa sequência de números reais, o índice 1, o índice 2, o índice 3, até o último termo que é o índice n. Como é que eu faço para representar esse índice n nessa sequência? Observe por definição o seguinte, ó. O índice 2 corresponde ao primeiro termo multiplicado pela razão Q. O terceiro termo corresponde ao segundo multiplicado pela razão Q. O quarto termo corresponde ao terceiro multiplicado por Q. O último termo vai ser o termo anterior multiplicado por Q. Mas agora imagine uma sequência de 1000 termos e eu quisesse saber quem é o milésimo termo, você teria que saber quem era o termo anterior a ele? Não necessariamente. Nós podemos fazer isso da seguinte maneira. Vamos fazer agora o produto desses termos. Ó. Vamos pegar e vamos multiplicar todos os termos do membro esquerdo. Se eu fizer essa multiplicação, nós vamos ter o índice 2 vezes o índice 3 vezes o índice 4 até chegar no índice n. Agora vamos pegar o produto desses. Nós teríamos o índice 1 vezes o índice 2 vezes o índice 3 até chegar no índice n menos 1. Aí nós teríamos uma sequência de produtos da constante. Q vezes Q vezes Q vezes Q. Quantas vezes? Nós temos n menos 1 parcelas. Então ficaria Q vezes Q vezes Q, n menos 1 vezes. Isso quer dizer que é uma potência de base de Q elevado a n menos 1. Olha o que vai acontecer agora. Ó. Como é um produto, nós podemos simplesmente cancelar o índice 2, o índice
3, o A índice 4 apareceria bem aqui, que seria cancelado por esse A índice 4. O A índice menos 1 é o que está antes do A índice N, cancelaria o A índice N menos 1. O que sobraria no membro esquerdo seria o nosso A índice N, e o que sobraria no membro direito é o A índice 1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, todo e qualquer número de uma sequência de termos para ser uma PG, ele pode ser representado como o primeiro termo multiplicado pela razão elevado a N menos 1. Agora imagine que você tem essa sequência de termos e você quer fazer a soma dessa sequência de termos. Na PG acontece algo interessante. Se essa razão for um número entre menos 1 e 1, você vai observar que nós podemos ter uma sequência infinita de termos. Se a razão for maior do que 1 ou menor do que menos 1, nós podemos ter uma sequência finita. O que é que nós vamos fazer então? Vamos fazer a soma de termos de uma PG finita. Eu quero somar os N primeiros termos de uma PG. Como é que eu posso fazer isso? Olha pessoal, vou pegar o valor dessa soma e eu quero multiplicar tudo pela razão Q. Vamos pegar isso aqui e multiplicar por Q. Aí eu vou ter o produto de Q por S. A índice 1 vezes Q seria o A índice 2. A índice 2 vezes Q seria o A índice 3. A índice 3 vezes Q seria o A índice 4. Aí vai. A índice N menos 1 vezes Q seria o A índice N. E a índice N vezes Q seria o A índice N mais 1. Mas como eu só quero a sequência até N, então eu vou representar como A índice N vezes Q. Agora eu quero pegar esse resultado e subtrair esse aqui de cima, ó. Vamos fazer essa subtração. Menos A índice 1. Ou se não, vou usar logo direto, faz aqui essa subtração dessa forma, para não escrever demais, né? S menos Q vezes S. Isso vai ser igual a índice 1. A índice 2 menos A índice 2, corta. A índice 3 menos A índice 3, corta. O próximo seria o A índice 4, cancelaria com esse A índice 4. O A índice N menos 1 cancelaria com o que tinha antes desse. O A índice N cancelaria com o A índice N. Então sobrou apenas o A índice 1 mais o A índice N multiplicado por Q. Isso quer dizer que eu posso botar o meu S em evidência e ficaria o produto 1 menos Q. E aqui eu teria o A índice 1 mais o A índice N, nós acabamos de fazer, que é o A índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, substituindo, A índice 1 vezes Q elevado a N menos 1 vezes Q. Quem então é o meu S? Olha só, eu posso botar o A índice 1 em evidência, aí o que sobra? 1 mais Q elevado a N menos 1 vezes Q é Q elevado a N dividido por 1 menos Q. Então, essa vai ser a soma de N termos de uma PG finita. Agora, imagine que a soma da minha PG seja infinita. Uma PG infinita. Para essa minha PG ser infinita, só é possível calcular o valor dessa soma se a razão for um valor compreendido entre menos 1 e 1. Então a razão tem que ser um valor entre menos 1 e 1. Aí o que é que você observa? Se a razão for um valor entre menos 1 e 1, vai ser 0, alguma coisa. Nós estamos trabalhando com infinitos termos. Quando eu pegar esse Q elevado a um número extraordinariamente grande, como o Q está localizado entre menos 1 e 1, isso faz com que o Q elevado a N seja igual a 0. Logo, a soma de infinitos termos de uma PG seria o A índice 1 sobre 1 menos Q. Aí aqui você consegue calcular a soma de infinitos termos de uma PG. Ok, pessoal, vamos fazer algumas aplicações. Veja agora esse exemplo. Qual é o oitavo termo da PG? Então já garanto para vocês que é uma PG. Eu quero saber quem é o oitavo termo. Para mim saber o oitavo termo, eu tenho que descobrir primeiro quem é a razão. Então vamos fazer quem é a razão aqui dessa PG. Ó. A razão, basta eu pegar um termo, no caso eu vou pegar 1 sobre 6,
e dividir pelo termo anterior, que é 1/3. Então nós temos uma divisão de duas frações, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você observa então que a razão é igual a 1 sobre 2. A razão é o meio. Agora eu quero descobrir quem é o oitavo termo. Pela fórmula do termo geral, o A índice N é o A índice 1 vezes a razão elevado a N menos 1. Como no caso o N vale 8, então o oitavo termo vai ser o primeiro termo, que é 1/3, multiplicado por 1/2 elevado a 7. Então meu A índice 8 vai ser 1/3 multiplicado 1 elevado a 7, eu sei que é 1. E 2 elevado a 7? É 128. Isso quer dizer que o meu oitavo termo é esse produto, ó. 1 vezes 1 vai dar 1, e 3 vezes 128, que é 384. Então esse seria o oitavo termo da nossa PG. Imagine agora uma soma de termos da PG, né? Qual é o valor da soma dos 12 primeiros termos dessa PG? Como é que a gente vai fazer? Como eu já estou garantindo para você que aqui é uma PG, então vamos calcular primeiro a razão. A razão, no caso, seria menos 4 dividido por 2, então a minha razão é menos 2. Eu já sei o valor dessa razão. Por isso que você observa que, pelo fato da razão ser negativa, a PG é uma PG oscilante, né? Número positivo, número negativo, número positivo, número negativo. Agora eu quero saber quanto é a soma. Pela fórmula da soma, é o primeiro termo multiplicado pela razão elevada a N menos 1 sobre a razão menos 1. Então, a minha soma vai ser, o primeiro termo eu sei que é 2, multiplicado por menos 2 elevado a 12, menos 1, dividido por menos 2, menos 1. Então, a minha soma vai ficar 2 e multiplica. Agora, número negativo elevado a expoente par fica positivo, né? 2 elevado a 12 seria exatamente 4.096, menos 1, dividido por menos 3. Então, a nossa soma seria 4.096 menos 1 é 4.095, multiplicado por 2. 4.095 multiplicado por 2 dá 8.190. Então, esse valorzinho aqui dividido por 3. Como eu sei que esse número é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é múltiplo de 3, agora eu teria que fazer essa divisão. Quanto é 8.190 dividido por 3? Bem, essa divisão vai ser menos 2.730. Então, esse é o valor da soma dos 12 primeiros termos da nossa PG. Para concluir, nós temos agora uma PG infinita. Vocês lembram de fração geratriz? Que é toda aquela fração que o resultado é uma dízima periódica. Dízima periódica é aqueles números decimais que sempre se repetem de forma infinita. Ali é uma bela aplicação de progressão geométrica infinita. Veja como é que isso ocorre. Qual é a fração geratriz dessa dízima periódica? Observe que eu posso transformar esse número 1,3333 da seguinte maneira. É 1 mais 0,3 mais 0,03 mais 0,003 mais 0,0003 e aí vai, continua. Então, nós teríamos 1 mais 0,3, isso aqui é 3 sobre 10, 0,03 seria 3 sobre 100, 0,003 seria 3 sobre 1000, 0,0003 seria 3 dividido por
10.000. E aí continuaria. Observa que isso daqui, ó, é uma PG que vai continuar infinitamente. E quanto é que é a razão dessa PG? A razão dessa PG, observa, ó, se eu pegar um termo e dividir pelo termo anterior, a razão sempre vai ser igual a 1 sobre 10. Então, quem seria esse número? Seria 1 mais a soma da PG. E quem é a soma da PG? É o primeiro termo, que é 3 sobre 10, dividido por 1 menos a razão. 1 menos 1 sobre 10. Então, nós teríamos 1 mais 3 sobre 10, dividido por 9 sobre 10. Aí dá para cancelar o 10 com o 10. Então, nosso resultado seria 1 mais 3 sobre 9. Que no caso é 12 sobre 9. E essa seria a fração que gera uma dízima periódica. Mais exemplos de progressões aritméticas e progressões geométricas vocês vão ver na apostila que foi postada para vocês. Então fiquem à vontade para resolver os exercícios e o fórum que fala de PA em segunda ordem.